Mas o assunto por aqui agora é mercado pecuário. E olha, vamos falar um pouco a respeito do que vem acontecendo com a precificação do gado pronto para abate. Isso impacta diretamente as categorias de base, né? As categorias boi magro, bezerro, tem mexido demais. A gente tem visto uma valorização do bezerro um pouco mais intensa, assim como a arroba do boi também. Não dá para negar que algumas praças de negociação do país tiveram uma valorização maior. E o que acontece agora? Bom, primeiro que a gente está tendo um clima diferenciado, está chovendo muito em parte do país, principalmente em áreas produtoras da pecuária. E um outro tema importante que a gente vai entrar em maio já, entra com feriado, entra num mês que tem Dia das Mães e tem a primeira quinzena que costuma ter ali uma saída maior em relação aos estoques de carne bovina. Para falar a respeito destes assuntos, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Felipe Fabbri, ele que é da Scott Consultoria e participa conosco desta edição. Felipe, sempre um prazer conversar contigo. O que a gente pode falar dessa precificação da arroba do gado pronto, principalmente do boi gordo, neste momento no Brasil, e também sobre as escalas de abate, como que isso tem sido construído num momento como esse, que tem parâmetros distintos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O prazer é sempre nosso em estar aqui, podendo trazer para todo mundo um pouco das expectativas e do panorama do mercado do boi gordo. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que olhar é para como foi o abril, tá? Nós tivemos um abril com preços bem firmes, mesmo com uma oferta de boiadas relativamente confortável. Os dados preliminares do abate de bovinos, seguindo aí o sistema de inspeção federal, mostram que janeiro, fevereiro, março e abril tiveram uma oferta confortável, uma participação de fêmeas ainda relevante nas escalas de abate, segundo esse sistema de inspeção. Tá? Então, mais de 40% de fêmeas indo para abate e parâmetros aí de volume total de gado semelhante ou parelho com o que nós tivemos em 2024. O que isso nos indica? Quem tem direcionado o mercado até o momento tem sido principalmente a demanda. E em abril, essa demanda ela sofreu alguns choques de realidades ou de informações no mercado internacional que beneficiaram o fornecedor brasileiro. Tá? No começo do mês, nós tivemos o tarifaço de Trump. Esse tarifaço ele acabou levando os compradores internacionais a uma maior movimentação pela carne bovina brasileira. Vimos aí preços de carne sendo exportada à China na casa de 6.200 a 6.300 mil dólares a tonelada para o mercado chinês, pegando o dia inteiro como referência, quando essa precificação trabalhava mais próximo de 5.80 a 5.900. E aí o que aconteceu é que a arroba do boi gordo teve essa disparada ao longo do mês, chegou há alguns dias atrás a casa de 335 a 340 reais, com negócios esporádicos acontecendo, muito por conta dessa preocupação dos compradores no mercado internacional quanto ao tarifaço. Hoje, com um cenário um pouco mais acomodado, com Trump pensando em outros países, tirando a questão Estados Unidos e China, colocando aí uma postergação de 90 dias para executar essas tarifas para outros países, houve um arrefecimento no mercado internacional, os compradores eles acabaram, entre aspas, caindo na realidade, né? E deixaram de ofertar essa referência de preços à carne bovina brasileira que estava sendo exportada. Junto a isso, o dólar também deu uma arrefecida nos últimos dias. E aí, nesse finalzinho de abril, nós estamos vendo um mercado um pouco mais pressionado para baixo em algumas regiões. Com destaque a São Paulo, onde a arroba do boi saiu de 335 para hoje 325 reais por arroba. Tá? Então, o mercado ele deve começar o mês de maio pressionado para baixo, tá? Acompanhando o histórico dos últimos 14 anos, nós fizemos uma análise dos últimos 14 meses de maio da série. Em todos, o preço médio da arroba do boi gordo em São Paulo foi menor do que no mês de abril. Então, é uma tendência que a gente tem aí uma pressão de baixa, tá? Com uma oferta de boiadas maior em 13 desses 15 anos que nós assistimos.
Então, o mercado do boi gordo ele deve trabalhar ofertado, e quem deve direcionar a cotação, quem deve direcionar a precificação do gado gordo vai ser a questão da demanda. Tá? A demanda é quem vai imperar. E aí a gente tem que analisar, a demanda externa e, dois, a questão da demanda interna. Do lado da demanda externa, nós não vemos um cenário de desaquecimento com relação a volume. O que preocupa um pouco mais é a questão de preços pagos pela carne bovina exportada, tá? Como eu comentei agora há pouco, e esse dólar um pouco mais arrefecido, próximo dos 5,60 nesse momento. No mercado interno, nós temos condição para uma primeira quinzena sustentada para a arroba do boi. Por quê? Nós vemos um cenário onde Dia das Mães é o segundo melhor momento para escoamento de carne bovina no Brasil, atrás apenas das festividades de final de ano, e um recebimento de salários com um nível de desemprego relativamente baixo. É bem verdade que os indicadores do IBGE elevaram-se nos últimos 2 levantamentos, mas ainda assim nós estamos falando de um grau de desemprego no Brasil relativamente baixo, sem medir aqui outros critérios, como a questão da dívida pública, enfim, sem analisar outros cenários. Então deve ser um momento onde a arroba do boi gordo, em termos de oferta, pode sim cair, tanto é que o mercado futuro tem indicado isso, mas com um cenário de demanda que tende a limitar esse viés de baixa na precificação do gado gordo. Felipe, com as chuvas que nós estamos tendo, a gente tem um período que a gente chama de safra final de bois, né? E isso vai acontecer todo ano. Essa safra final de bois, muitas vezes, ela é acelerada com um impacto maior de oferta a depender do clima. Quando está muito seco, o pecuarista precisa vender parte dos animais que estão prontos, porque ele não vai conseguir ficar com ele a pasto. É uma questão que faz parte do ciclo, né, anual, podemos dizer dessa forma. Mas nós estamos vivendo num momento que a gente também tem observado, até por conta de um bezerro bastante valorizado e que deve ganhar mais peso, uma tentativa de segurar mais fêmeas agora nas fazendas. Apesar de a gente ter visto de janeiro a março, pelo menos, eu vi uma oferta muito grande de fêmeas para abate ainda. Essa oferta arrefeceu, ela ficou menor. Como que você acredita que vai funcionar em 2025? Porque em algum momento as chuvas vão cessar, né? O produtor pode ter mais pastagem por mais tempo, né? Mas como que isso deve funcionar? Porque a oferta de fêmeas para a indústria abater também deve ficar menor. Fabiano, um ponto relevante que você citou, tá? A gente está vendo um mercado com bastante oferta de fêmeas ainda, janeiro a abril, mais de 40% de participação de fêmeas das linhas dos abates, agora em abril 48% até a parcial da última quinta-feira. Então, assim, o mercado ele segue recebendo bastante fêmeas, algo que é, na nossa interpretação, normal, tá? O primeiro semestre do ano ele marca esse período, de descarte de matrizes no primeiro trimestre, e 2, a oferta mais contundente agora em maio, junho, por conta da desova, entre aspas, de final de safra. Analisando os últimos 15 anos, mais uma vez, quando a gente pega para analisar maio com relação a abril, em 10 anos a oferta de fêmeas aumentou em maio frente ao mês anterior. Então é uma tendência que a gente ainda siga com esse mercado para maio, bem abastecido de fêmeas. O ponto principal que a gente tem que analisar é que a oferta de machos ela está um pouco mais apertada, tanto é que os preços têm se sustentado mesmo com bastante fêmea chegando no gancho. A demanda segue aquecida, e aí o pilar que nós devemos interpretar para o restante da temporada, pensando na precificação do gado gordo, é principalmente o comportamento no primeiro semestre. A gente não enxerga que esse ano nós teremos um comportamento semelhante ao que houve em 2024 e em 2023 em termos de fêmeas indo para abate. Nós esperamos que, enquanto em 2024, em meados de agosto, nós tínhamos bastante fêmea ainda compondo aos abates, em 2023, prefiro nem comentar, a gente foi até setembro com uma participação de fêmeas muito alta, tanto que a arroba do boi chegou às mínimas nos últimos 7 anos, no mês de setembro de 2023, por conta disso. Para esse ano, nós assistimos ou interpretamos como um mercado que deve trabalhar mais dentro da normalidade. Uma participação de fêmeas mais presente no abate no primeiro semestre e, a partir da virada de semestre,
uma diminuição da oferta dessas categorias, dando sustentação à arroba do boi gordo para a questão aí de preços mais firmes no segundo semestre do ano. Pensando em gado magro, pensando em bezerro, pensando nas categorias mais jovens, esse abate tão intenso que nós tivemos nesse primeiro quadrimestre, por assim dizer, né, final de abril praticamente, ele vai impactar, na nossa visão, certamente a oferta de bezerros para os próximos anos. Já temos um cenário que em 2024 a oferta foi menor das categorias de reposição mais jovens que chegaram ao mercado. Em 2025 não tem sido diferente, nós temos assistido preços firmes para os bezerros de reposição no mercado brasileiro, porque esses bovinos que chegam ao mercado no ano corrente, eles são reflexos de uma estação de monta de 2 anos atrás. Se nós estamos abatendo muitas fêmeas ainda nesse primeiro semestre de 2025, a estação de monta desse ano ela vai ser impactada. Ela vai ter um volume de fêmeas menos participativo na questão de formação de bezerros para quando? Para 2027. Tá? Então, deve ser um mercado que entre 2027 e 2028 vai ver, na nossa visão, o seu pico ou o ápice de preços na cotação da arroba do bezerro e também da arroba do boi gordo. Então, esse deve ser a dinâmica que a gente interpreta pensando em longo prazo. Para curto e médio prazo, maio deve seguir como um mês historicamente ofertado, mesmo com essas chuvas que você citou em algumas regiões. Pode haver sim um poder de barganha por parte do produtor, mas nós não acreditamos que isso vai acontecer. No acumulado dos 3 meses, há muitas regiões, pegando aqui os dados do INMET, que vem com uma condição severamente seca em algumas regiões do Brasil. Centro-Norte nem tanto, mas Centro-Sul do Brasil, quando a gente analisa o mapa aqui do INMET, pesa bastante. Então, acho que 75% de Mato Grosso trabalhando com um quadro de precipitação padronizada nos últimos 3 meses mais seco. Mato Grosso do Sul também com um recorte nesse sentido. Essas chuvas que vêm nessa última semana são mais pontuais, devem sim beneficiar alguns produtores a reter um pouco a boiada, mas não acreditamos que vai ser o consenso no Brasil. A gente deve ver um mercado mais ofertado a nível nacional e a arroba do boi pressionada para baixo ao longo de maio. A depender até onde essa arroba vai ser pressionada, principalmente da demanda por carne bovina. Tá? Acompanhando o histórico dos últimos 14 anos, seria coerente a gente falar para o amigo que está nos acompanhando, olha, a arroba do boi em maio ela deve trabalhar um pouco mais frouxa do que foi em abril. Mas não interpretamos que vai ser uma depressão tão forte quanto em 2024 ou quanto em 2023. Diríamos aí que talvez um piso para essa arroba na casa dos 310 para São Paulo como uma referência, tá?